O psiquiatra Felipe Fortes está de volta ao nosso canal para falar de um assunto muito importante: os impactos na saúde mental durante esse período da pandemia. A quarta onda da pandemia, que são as doenças mentais do indivíduo derivadas de todo esse novo período de crise, vai ser o centro dessa nossa discussão. Deve-se salientar que, se antes já era de extrema importância cuidar da saúde mental, agora, em tempos de crise, é essencial ampliar os cuidados nesse âmbito. Doutor Felipe, seja mais uma vez bem-vindo ao canal BOL. Bom dia, Salim. Um grande prazer a gente estar de volta aí no canal BOL, né? A gente agradece de antemão estar podendo falar de novo aí com vocês, principalmente nesse tema bastante atual aí, que é essa quarta onda pós-Covid, né? Ou dentro dessa pandemia do Covid, que nós vamos bater um papo hoje aí. Bom, em primeiro lugar, doutor, vamos entender o que é, então, essa quarta onda do coronavírus. Aí, você poderia, por favor, explicar mais um pouco sobre ela e como a saúde mental se tornou outra crise dentro da Covid-19? Salim, essa é uma pergunta bem importante aí para a gente que já lida na saúde mental. Então, eu vou tentar fazer até de maneira gestual aqui para a gente entender bastante coisa. Quando a gente teve o início da pandemia, a gente teve uma grande demanda dos serviços de saúde como um todo, né? Então a gente já tinha os doentes, né? As pessoas que já precisavam do sistema de saúde, e aí a gente teve um grande acréscimo desses doentes, né, no sistema de saúde, que é quando que a gente começou a ver colapsos, começou a ver um inchaço realmente dos serviços de saúde. A gente viu municípios, né, capitais aí que não deram conta da demanda. Então essa é a chamada primeira onda, né, que é o grande aumento de demanda do serviço de saúde. Então esse serviço já teve esse grande número de pessoas que começaram a procurar. A gente já tinha a segunda onda, que são as pessoas que já estavam doentes, né, não deixaram de acontecer infartos, não deixaram de acontecer derrames, acidentes. Então essa é a chamada segunda onda. Hoje nós vivemos na prática, não tanto na prática psiquiátrica, mas na prática clínica, colegas clínicos, né? A terceira onda, que é o aumento das doenças e das complicações das doenças não tratadas durante o período de isolamento, né? Pessoas deixaram de ir ao médico, pessoas deixaram de usar o remédio para pressão, para o diabetes. Então a gente teve um acréscimo desse número de pessoas dentro do sistema de saúde, e essa onda, essa terceira onda, ainda está em expansão, ela também não diminuiu, tá? Ela ainda está numa ascendente, e junto vem a nossa chamada quarta onda. De alguma maneira a gente já previa isso, né? A gente vem falando, já é a nossa segunda conversa aqui no Barbacena Online. Então realmente nesse momento atual dessa pandemia, a gente vem vendo também um grande acréscimo, uma grande ascensão dessa onda, que é a chamada quarta onda, que são dos transtornos mentais e dos transtornos ligados à saúde mental. Quais seriam os motivos aí dessa quarta onda, né? Muita coisa acontecendo, né? A gente sabe que nós somos aí primariamente seres sociais, né? Eu acho que é claro isso para a sociedade. O isolamento nos trouxe isso, entendemos que nós somos seres sociais, e essa sociabilidade foi prejudicada, né? Ela foi quase que abolida, principalmente no início da pandemia. Então, essas questões sociais do isolamento, o próprio medo de morrer em si, as angústias com relação ao futuro, as angústias com relação às finanças, né? Essa crise que a gente está no meio dela ainda não está acabando, né? Essa crise financeira, né? Vem a questão hoje do desemprego, né? Teve uma outra coisa que eu chamo a atenção também, Salim, que muito no início todo mundo tecnologia para cá, tecnologia para lá, e a gente via pessoas que não dominavam a tecnologia e realmente adoeceram e estão adoecidas por realmente não ter esse domínio todo de tecnologia. Então a gente prevê ainda que a gente não chegou no platô dessa quarta onda e que a gente ainda vai ter muita coisa a acrescentar sobre esse assunto, né? Claro.
Agora, qual a importância de se separar a pandemia em ondas, né? Como foi feita essa estratificação? E por que que a gente deve, né? Por que que nós devemos dar uma atenção especial a essa quarta onda? Sim, eu acho que, por mais didático que seja essa estratificação em ondas, a gente sabe que essas ondas vão demandar tempo e dinheiro, né, dos serviços públicos e dos serviços privados, se a gente olhar no mundo como um todo, né? Depende de como cada país é organizado o sistema de saúde. Então a gente teve um grande investimento financeiro, né, na primeira onda, que foi criar hospital de campanha para todo lado, né, hospitais que foram fechados. Você vê, o recurso foi ali. Ontem, né, saiu um dado, né, vou colocar aqui, do menor número de casos desde que tudo assim começou mesmo, que explodiu. Ontem a gente teve 195 mortes a nível Brasil. Então, realmente, nós estamos num decréscimo importante. Isso já foi 1.000, né? A gente já teve mais de 1.000 mortes aí registradas por dia. Então, a gente vê que a gente está nesse decréscimo do Covid. Então, a gente vê hospitais de campanha sendo desmontados, aulas voltando a funcionar. Então, a gente começa a pensar em alocar esses recursos nos outros locais onde essas ondas estão aumentando. Então, a gente tem que começar a alocar recursos, por exemplo, em áreas de prevenção, né? Prevenção, por exemplo, primária, postos de saúde, nos serviços de saúde da família, nos ambulatórios especializados, né, que seja de diabetes, hipertensão, enfim, essas doenças que são mais crônicas, ambulatórios de doenças renais, e a gente também começar a alocar esses recursos nos serviços de saúde mental, porque realmente a gente observa um adoecimento muito grande. Salim, na outra entrevista, a gente até brincava bastante. Vamos partir para a nossa primeira brincadeira. Quem não conhece alguém que um parafusinho deu uma soltada aí durante essa pandemia, ou está solto até agora, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa atarrachar de novo esse parafuso aí. Então, é o grande medo que a gente tem. A gente passou o Setembro Amarelo agora, né, Salim? Em setembro, aí, um mês de valorização da vida, prevenção do suicídio. Então, eu acho que investir nessa saúde mental, investir na nossa saúde mental, ajudar o próximo que nesse momento está saindo daquele ambiente de isolamento, eu acho que é a grande importância da gente começar a dividir isso de maneira didática e alocar recursos dentro dessa questão de ondas aí, Salim. Claro. Agora, a manutenção do bem-estar emocional é essencial para a sociedade. E com o aumento dos transtornos mentais durante esse período de pandemia, houve uma interferência direta na saúde coletiva. Aí, como você acredita que as pessoas irão sentir os efeitos de tudo isso em sua totalidade? E podemos considerar que será uma recuperação a longo prazo? Pergunta difícil, né, Salim? A gente não tem essa resposta, né? Eu acho que a forma como a gente apresenta, como veio acontecendo a pandemia, por exemplo, nos ensinou algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, quando tudo estourou e foi decretado lockdown, né? Tanto aqui onde a gente está, na nossa região, no mundo inteiro, esse fechamento, né, que é o termo que a gente usa aí, o lockdown, era feito porque a gente não conhecia nada. Não sabia do que a gente estava falando, não sabia do que a gente estava lidando, não sabia medicamentos, tratamentos, terapêuticas em que a gente poderia intervir aí na doença. Você vê passado aí 6, 7 meses de que tudo aí realmente estourou, hoje a gente já tem uma taxa de mortalidade que diminui, a gente já sabe como lidar, inclusive com medicamentos. Pelo menos a gente não tem a vacina aí, que já está sendo bastante encaminhada, a gente vem vendo nas mídias aí, mas a gente já sabe lidar um pouco com essa doença. Então, a gente vê que o negócio ele é dinâmico, a questão é toda muito dinâmica. Então, essa questão de como o ser humano vai lidar com isso, o tempo vai nos dizer, a meu ver. Portanto, cada indivíduo vai lidar de maneira diferente
frente a tudo isso que vai acontecer? Tem algumas coisas para a gente pensar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante, nós vamos vivenciar isso aí no futuro. A gente teve um gap, por exemplo, na educação, né? A gente teve um intervalo, uma parada na educação, e essas crianças, adolescentes, né, vão crescer. E como será a vida delas, né, mexendo com tanta internet, tendo que dominar essa questão digital, tendo a dificuldade do contato, eles perderam por vezes o contato. Como será, por exemplo, essas crianças lá na frente, quando forem fazer vestibular, faculdade? Como é que essas crianças vão lidar com isso que nunca aconteceu, né? Toda essa parada. Eu não vou usar o termo, eu vou usar o termo guerra, entre aspas, né? Essa guerra que aconteceu, né, biológica, como isso vai ser trabalhado na sociedade quando essas crianças entrarem na vida adulta aí. Eu acho que tem outras questões que a gente deve salientar também. A gente até já conversou um pouquinho da outra vez. A saúde, o termo saúde definido, né? A gente sabe que é bem-estar físico, social, emocional, saneamento básico e financeiro, né? A gente tem que ter um bem-estar financeiro também. Como será essa saúde financeira da população, o bem-estar financeiro? Né? Só o tempo também nos vai dizer. A gente percebe adoecimentos graves a nível hoje de consultório, em função da questão financeira e em função da questão desemprego, né? Então, eu percebo que essa mudança grande na economia vai trazer efeitos aí bastante severos e a longo prazo. Então, para que as pessoas tentem manter, por exemplo, a saúde mental, né, dentro da questão financeira, elas têm que realmente estar adaptadas, entender o que vai acontecer lá na frente. O mundo mudou, a gente já falou isso da outra vez e está falando de novo. Eu vou ousar, Salim, te fazer uma pergunta, quase sendo um entrevistador. Lembra que a gente ouvia lá atrás: a profissão do futuro é tal, a profissão do futuro é tal. Isso não tanto tempo, 5, 10 anos, a gente ouvia: tecnologia da informação. O que você imagina que a gente vai ter como profissões do futuro agora pós-pandemia, hein? Olha, o leque é muito grande nessa história, né? Então, são vários setores, várias situações. Na área da medicina, por exemplo, eu acho que o incentivo grande vai acontecer em relação a cuidar dessas pessoas, cuidar melhor da questão da saúde. E houve, pelo que eu percebi também, ainda na área da saúde, uma preocupação maior das pessoas no sentido de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais tranquila. Eu não vou chamar de tranquila, mas ela mais saudável. A palavra talvez correta seja essa questão de ter saúde saudável mesmo. Porque todo mundo preocupa, sabe, eu estou vivo, está bom, está tranquilo, mas você é saudável, sua alimentação é saudável, sua questão emocional é saudável. Então, essa grande preocupação na área da medicina, eu acho que a tendência é essa. Mas posso até estar enganado, mas parece que é Não, isso. de maneira alguma. Eu acho que eu vou usar uma palavra assim: a vida fica mais amena nessa ali. A gente tem uma vida mais amena. A gente, se você usar tudo que aconteceu, serviu para a gente realmente parar e pensar em muita coisa, né? A vida estava bastante corrida e parece que foi para quem usou isso de maneira positiva, foi realmente um aprendizado. Vou citar de novo a medicina, né? A gente teve, por exemplo, no nosso país, um avanço muito grande em questões de medicina à distância, né? Telemedicina, tecnologia, enfim, houve, de certa maneira, um grande avanço aí. Então, coisas que a gente vê, é coisa do futuro, fazer telemedicina agora já não é mais coisa do futuro. Qualquer tipo de tecnologia da informação, a gente vê, faz tecnologia da informação, engenharia de computação, que isso vai ser profissão do futuro. Agora não é do futuro, agora é do presente, né? Isso aí tá muito claro. Então, qualquer tipo de gerenciamento nesse sentido, eu acho que a gente vai estar falando aí de medicina do futuro, né? Enfim, saúde mental do futuro, profissões do futuro. Isso aí, isso para mim, né, é uma coisa inexorável, não volta atrás. Eu vou fazer uma indicação, recentemente agora está na Netflix, não sei se você viu, bastante interessante, para a gente ver o tamanho dessa influência digital
mídia, como isso funciona, né? Como a gente está sendo realmente monitorado, sem persecutoriedade nenhuma, é uma coisa real. Mas existe um documentário agora que é o Dilema das Redes, né? Dilema das Redes Sociais, que está no Netflix, é The Social Dilemmas, em inglês, está no Netflix. Então é uma indicação que eu faço para as pessoas, que é realmente perceber como isso foi, como a gente está sendo intimamente influenciado por todas essas questões digitais e saber fazer esse meio termo entre o que é produtivo e o que não é. Acho que ficou bacana nessa linha a nossa conversa sobre esse assunto, né? Uhum, com certeza. Agora, epidemiologistas, né, em todo o mundo alertam sobre um aumento exponencial de casos relacionados à Covid-19, circunstância, inclusive, pela qual nosso país já passou e, infelizmente, deixou aí várias consequências. Você considera, Felipe, que estamos preparados para os danos causados por esse episódio, apesar desse momento de pico aí já ter passado, ou pelo menos parece que já passou? Nós temos aí uma infraestrutura e uma rede de assistência adequada para esse momento? Bom, hoje é dia da pergunta difícil, né? Eu vou fazer uma colocação, deixar no ar, e aí eu acho que todo mundo vai ter a sua resposta. Bom, nós vivemos uma onda, falando daquela primeira onda de Covid, nós vivemos uma onda exponencial. Hoje a nossa onda está em decréscimo aqui no Brasil. A gente vê países onde está vindo realmente uma outra infecção, está vindo realmente uma outra outro aumento de casos, infelizmente, é o que a gente não esperava, não quer que aconteça, mas está vindo isso. A gente vem vendo aí na mídia, enfim. Então, quando a gente teve o auge da crise, né, da infecção por Covid, né, que é o primeiro quadro da onda, né, o primeiro momento dessa onda, a gente observou que, principalmente o setor público, né, dentro do nosso país, ele não deu conta do que estava sendo demandado. Então, a gente pode aumentar isso daí para o setor público, por exemplo, da educação, que também não deu conta, não se adaptou de maneira rápida. Então, eu refaço a pergunta, deixo uma pergunta no ar. Estamos preparados para isso? Acho que a resposta é bastante clara pelo silêncio que a gente tem. Então, eventualmente, a gente tendo uma outra onda, e com muitos recursos que foram findados pelo gasto todo da máquina pública e que eventualmente foi necessário, a gente sabe que não é o papel nosso aqui discutir questões políticas, mas havendo uma outra onda, a gente vai ter grandes dificuldades, né? Principalmente por causa de alocação de questões financeiras aí. Deixo o público aqui também, no momento que a gente percebeu que isso tudo ia acontecendo, né, o apoio dado pelo Barbacena Online, pela 101 e todos os veículos juntos aí, que foi nos dada a oportunidade de colocar para a população o fechamento de um serviço que a gente poderia ter tido, que é o serviço de ambulatório de saúde mental aqui em Barbacena, que atende toda a região. Nesse momento a gente está com o serviço ainda funcionando. Então eu vou deixar essa pergunta, fechar ela com uma máxima, sabe, Salim? Não é o momento de fechamento de serviços em nada, não só em saúde mental, em nada. Pelo contrário, é momento de abertura. É momento de que as pessoas se ajudem, tanto profissionalmente quanto afetivamente. Né? Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem o mesmo medo de morrer, todo mundo está precisando do mesmo tratamento. Então, realmente, é momento de abertura e investimento e que todos se ajudem dentro da minha visão, Salim. Não, mas a sua visão é a visão geral mesmo, que é importante as pessoas entenderem. Não é realmente o momento de se fechar, de se fazer qualquer coisa no sentido de restringir o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, o atendimento na parte de sociabilização das pessoas. Infelizmente, os administradores públicos nem sempre enxergam a coisa como deve ser enxergada, como deve ser feita, e eles às vezes visualizam alguns números que são maquiados pela forma como eles são apresentados. E isso faz com que eles imaginem uma situação que, na realidade, não é exatamente o que acontece. E quando eles
têm oportunidade de ir ao local, de ver próximo daquilo que está acontecendo, aí talvez se fosse possível mudar essa realidade. Infelizmente, esse caso, né, que acontece em relação ao atendimento psiquiátrico das pessoas não está sendo feito de forma de bom senso e não está sendo convincente o argumento esposado por eles no sentido de fechar ou de reduzir e tudo. Mas haverá certamente um momento correto para que possa ser retomado isso e teremos administradores com visão ou com visões melhores de toda essa situação, né? Mas gerenciamento de saúde, eu vou falar de educação, não vou só falar de saúde mental, mas tem determinados locais que não o termo economia não é ideal a gente economizar. Pelo contrário, saúde, educação é sempre investimento, né? Nós vivemos numa sociedade em geral pobre, sofrida, né? A gente tem discrepâncias sociais gigantescas que estão aí, elas refletem na nossa saúde social, na nossa saúde mental, na saúde financeira, e esse negócio todo reflete a vida como todo. Que a gente chegue a um nível de sociedade bastante elaborado, que prime pelo respeito ao próximo, enfim, a gente tem que passar pelo investimento. Essa é a minha visão, esse investimento feito no ser humano. Vamos aguardar nessa linha. É verdade. Felipe, uma última pergunta para a gente encerrar, então, a nossa entrevista. Mas a gente vai marcar outras aí na frente, já está combinado. Que legal, isso. Passa rápido. Agora, quais os conselhos que você pode passar para as pessoas atravessarem esse momento que a gente, né, tem passado? Ô Salim, sequelas vão ficar em todo mundo, né? A gente percebe que todo mundo vai ter uma sequela, de uma maneira ou de outra, né? A gente tem as pessoas que já tinham transtornos mentais e estavam tratadas, estavam bem, estavam estabilizadas e elas voltaram a adoecer em frente a essa pandemia. A gente tem pessoas que nunca tiveram nada e começaram a ter algum transtorno psiquiátrico, psicológico. E a gente tem um terceiro grupo de pessoas que tinham o transtorno em função do isolamento, deixaram de tratar, abandonaram o tratamento. Então a gente vê um grande aumento, o que contribui basicamente para esse aumento dessa quarta onda, que foi o tema da nossa conversa hoje aqui. Então a gente, em primeiro lugar, procure sempre ajuda especializada assim que apareça algum tipo de sintoma. Nós já falamos em outros canais, eu coloco lá no meu Instagram, que eu vou citar, vou pedir a liberdade de citar, que é o @Dr. Felipe Fortes, psiquiatra. Então a gente procura fazer sempre questões de orientação. Então, não deixe de procurar ajuda, principalmente nesse momento. A demanda a gente percebe muito, muito grande, né? Então, a gente aqui mineirinho tem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, não vendia. Mas então vou dar um conselho aqui, não estou vendendo, né? Não deixe de se exercitar. Nunca automedique-se ou faça tratamento por si próprio, né? Procure sempre uma ajuda especializada. A gente percebe hoje no consultório pessoas que, infelizmente, por esse isolamento, aí pegaram o remédio do vizinho, pegaram o remédio da farmácia emprestado, estão devendo a receita, e aí chegam com efeito colateral e o negócio não está muito bom, e aí, né, viciou na medicação. Salim, pasme, o grande número de pessoas que estão bebendo demais, tá? Nessa história de pandemia, que estão chegando realmente com sintomas alcoólicos, aumentou muito, tá? Falando da minha prática clínica, a gente observa muito isso. Então é uma outra coisa que a gente tem que ficar como conselho, cuidado com o consumo de álcool. Outra coisa que eu acho fundamental nesse momento, organize seu tempo, né? Para que eu e o Salim estivéssemos hoje aqui fazendo isso, a gente organizou o nosso tempo sem estresse algum, para que ele tivesse esse tempo. Vocês veem que a gente não está preocupado com nenhuma outra coisa, né? Então a gente organizou o nosso tempo. Tem um monte de e-mail, WhatsApp, eu tenho pacientes para atender daqui a pouco, mas a gente conseguiu um tempo para que a gente pudesse. Então, organize seu tempo. O meu exemplo pessoal, Salim, chego às vezes 5, 6 meetings, né, palestras, para a gente assistir no mesmo horário. Eu prefiro não assistir nenhuma, para não dar nenhuma angústia.
né? Então, assim, organize seu tempo, né? Adapte-se, por exemplo, às questões de mudança financeira que vão ter no mundo. Já estão tendo, né? Meio termo digital não tem mais, ou você sabe, aprende ou não mexe, é possível não mexer, né? A gente vê grandes saídas que aconteceram, que pessoas que entraram no meio digital e aprenderam com ele, sem vício, sem neurose, sem estresse. Então é um outro conselho que fica. Entenda, aprenda realmente aí a questão digital como uma questão sem sofrimento. Então é realmente importante. A gente vê até o campo, né, a agroindústria bastante mecanizada, né? Uso de celular demais, rede social, dá uma restringida nisso daí, dá uma pincelada rápida, porque isso tem gerado extrema angústia, né? Em crianças a gente vê isso demais, em idosos. Salim, eu tenho um amigo, até fora do país, uma pessoa assim, mais idosa, grupo de risco, enfim, e ele me mandou uma foto que me marcou muito pós aquela primeira entrevista que a gente teve. Ele me mandou a foto dele, ele um senhor, uma janela, né, eu não vou citar o nome dele, nem fazer detalhes, e o netinho dele do outro lado da janela e ele não podendo ter contato com o neto quando tudo começou. Então, é uma foto que me marcou muito, e ele perguntando: doutor, meu amigo, o que eu posso fazer? Aí eu falei: espere, o tempo vai te ajudar. Só o tempo vai te dar respostas para isso. Então, não gaste tempo com coisa que é desnecessária. Otimize seu tempo aí, né? Outro conselho bacana que eu acho que é interessante nesse momento. Todo mundo sempre pensa muito negativo. Tem aqueles pensamentos intrusivos que entram na cabeça e parece que não vai sair. Mude esse foco desse pensamento. Sempre tenha pensamento positivo. Nós temos um cérebro muito sábio. Ele é capaz de uma adaptação, uma neuroadaptação. Ele tem uma coisa que é a neuroplasticidade, que é mudar as conexões dele. Quando você muda a maneira de pensar, você está num ambiente produtivo, um bom ambiente. Então, um ambiente saudável, estar com pessoas saudáveis, com assuntos saudáveis, né, que sejam hoje pessoais, que estão começando a melhorar, ou quer sejam questões por internet, mas saudáveis, isso vai te ajudar. Então, sempre, pessoal, pensando positivo. Vou terminar agradecendo novamente. É um grande prazer sempre estar falando com o Salim, uma grande pessoa, esse meio de comunicação que é o Barbacena Online que a gente tem, a 101, todos os meios vinculados. É sempre um prazer estar junto com vocês, é uma honra para mim, na verdade, estar com vocês. Então, pessoal, o mundo, eu disse na outra que não ia acabar e vocês viram que não acabou. E a gente vai persistir aí, todo mundo forte, todo mundo bastante batalhador, todo mundo sem medo. E deixo aí um grande abraço para todos os ouvintes. Até a próxima. Doutor Felipe, muito obrigado então pela sua participação conosco aqui mais uma vez no canal Bom, no programa Saúde em Foco. E a gente volta a conversar em outra oportunidade. Já fica combinado de novo. Já estamos combinados, após outras mudanças. Tomara que não venham mais muitas ondas aí, né, Salim? Imagina ficar falando de muita onda, nós vamos perder muito tempo e fazer muita entrevista aqui. Mas qualquer coisa, sempre estamos à disposição. Tá bom, Salim? Um abraço a todos os ouvintes aí também. Fiquem todos com Deus aí. Obrigado. Então, Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.